Fala galera do meu canal, e aí, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Coelho, eu sou professor e engenheiro agrônomo e você é muito bem-vindo ao nosso canal Agrônomo Concurseiro. A partir de agora daremos sequência à leitura da Lei 9.605 de 1998 sobre crimes ambientais. Vamos à leitura. Capítulo 3º. Da apreensão do produto e do instrumento de infração administrativa ou de crime. Artigo 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos. Parágrafo 1º. Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas para a guarda e cuidado sob a responsabilidade de técnicos habilitados. Parágrafo 2º. Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no parágrafo 1º deste artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transportes que garantam o seu bem-estar físico. Parágrafo 3º. Tratando-se de produtos perecíveis ou madeira, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais ou outras com fins beneficentes. Parágrafo 4º. Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais. Parágrafo 5º. Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem. Capítulo 4º. Da ação e do processo penal. Artigo 26. Nas infrações penais previstas nessa lei, a ação penal é publicada incondicionada. Parágrafo único. Vetado. Artigo 27. Nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, a proposta de aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas previstas no artigo 76 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, somente poderá ser formulada desde que tenha havido a prévia composição do dano ambiental de que trata o artigo 74 da mesma lei, salvo em caso de comprovada impossibilidade. Artigo 28. As disposições do artigo 89 da Lei nº 9.099, de setembro de 1995, aplicam-se aos crimes de menor potencial ofensivo definidos nesta lei, com as seguintes modificações. Inciso 1º. A declaração de extinção de punibilidade de que trata o parágrafo 5º do artigo referido no caput dependerá de laudo de constatação de reparação do dano ambiental, ressalvada a impossibilidade prevista no inciso do parágrafo 1º do mesmo artigo. Inciso 2º. Na hipótese de o laudo de constatação comprovar não ter sido completa a reparação, o prazo de suspensão do processo será prorrogado até o período máximo previsto no artigo referido no caput, acrescido de mais 1 ano, com suspensão do prazo da prescrição. Inciso 3º. No período de prorrogação, não se aplicarão as condições dos incisos 2º, 3º e 4º do parágrafo 1º do artigo mencionado no caput. Inciso 4º. Findo o prazo de prorrogação, proceder-se-á à lavratura de novo laudo de constatação de reparação do dano ambiental, podendo, conforme seu resultado,
ser novamente prorrogado o período de suspensão até o máximo previsto no inciso 2º deste artigo, observado o disposto no inciso 3º. Inciso 5º. Esgotado o prazo máximo de prorrogação, a declaração de extinção de punibilidade dependerá de laudo de constatação que comprove ter o acusado tomado as providências necessárias à reparação integral do dano. Capítulo 5º. Dos crimes contra o meio ambiente. Seção 1ª. Dos crimes contra a fauna. Artigo 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes de fauna silvestres, nativo ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente ou em desacordo com a obtida. Pena: detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 1º. Incorre nas mesmas penas. Inciso 1º. Quem impede a procriação da fauna sem licença, autorização ou em desacordo com a obtida. Inciso 2º. Quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural. Inciso 3º. Quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos, provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente. Parágrafo 2º. No caso de guarda doméstica de espécie silvestre, não considerada ameaçada de extinção, pode o juiz, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Parágrafo 3º. São espécimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes às espécimes nativas, migratórias e quaisquer outras aquáticas ou terrestres que tenham todo ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro ou águas jurisdicionais brasileiras. Parágrafo 4º. A pena é aumentada de metade se o crime é praticado. Inciso 1º. Contra espécie rara ou considerada ameaçada de extinção, ainda que somente no local da infração. Inciso 2º. Em período proibido a caça. Inciso 3º, durante a noite. Inciso 4º, com abuso de licença. Inciso 5º, em unidade de conservação. Inciso 6º, com emprego de métodos ou instrumentos capazes de provocar destruição em massa. Parágrafo 5º. A pena é aumentada até o triplo se o crime decorre do exercício de caça profissional. Parágrafo 6º. As disposições deste artigo não se aplicam aos atos de pesca. Artigo 30. Exportar para o exterior peles e couros de anfíbios e répteis em bruto, sem autorização da autoridade ambiental competente. Pena: reclusão de 1 a 3 anos e multa. Artigo 31. Introduzir espécime animal no país sem parecer técnico oficial favorável e licença expedida por autoridade competente. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Artigo 32. Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 1º. Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. Parágrafo 2º.
A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se ocorre morte do animal. Artigo 33. Provocar pela emissão de efluentes ou carreamento de materiais o perecimento de espécimes da fauna aquática existente em rios, lagos, açudes, lagoas, baías ou águas jurisdicionais brasileiras. Pena: detenção de 1 a 3 anos ou multa, ou ambas cumulativamente. Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas. Inciso 1º. Quem causa degradação em viveiros, açudes ou estações de aquicultura de domínio público. Inciso 2º. Quem explora campos naturais de invertebrados aquáticos e algas, sem licença, permissão ou autorização da autoridade competente. Inciso 3º. Quem fundeia embarcações ou lança detritos de qualquer natureza sobre bancos de moluscos ou corais devidamente demarcados em carta náutica. Artigo 34. Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente. Pena: detenção de 1 a 3 anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem: inciso 1º. Pesca espécies de que devem ser preservadas ou espécimes com tamanhos inferiores aos permitidos. Inciso 2º. Pesca quantidades superiores às permitidas ou mediante a utilização de aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos. Inciso 3º. Transporta, comercializa, beneficia ou industrializa espécimes provenientes da coleta, apanha e pescas proibidas. Artigo 35. Pescar mediante a utilização de: inciso 1º. Explosivos ou substâncias que em contato com a água produzam efeito semelhante. Inciso 2º. Substâncias tóxicas ou outro meio proibido pela autoridade competente. Pena: reclusão de 1 a 5 anos. Artigo 36. Para os efeitos desta lei, considera-se pesca todo ato tendente a retirar, extrair, coletar, apanhar, apreender ou capturar espécimes dos grupos dos peixes, crustáceos, moluscos e vegetais hidróbios, suscetíveis ou não de aproveitamento econômico, ressalvadas as espécies ameaçadas de extinção, constante nas listas oficiais da fauna e da flora. Artigo 37. Não é crime o abate de animal quando realizado: inciso 1º. Em estado de necessidade para saciar a fome do agente ou de sua família. Inciso 2º. Para proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória ou destruidora de animais, desde que legal e expressamente autorizado pela autoridade competente. Inciso 3º. Vetado. Inciso 4º. Por ser nocivo o animal, desde que assim caracterizado pelo órgão competente. Seção 2ª. Dos crimes contra a flora. Artigo 38. Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção. Pena: detenção de 1 a 3 anos ou multas, ou ambas as penas cumulativamente. Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena será reduzida pela metade. Artigo 38. Destruir ou danificar vegetação primária ou secundária em estágio avançado ou médio de regeneração do bioma Mata Atlântica ou utilizá-la com infringência das normas de proteção. Pena: detenção de 1 a 3 anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade. Artigo 39.
cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem permissão da autoridade competente, pena, detenção de 1 a 3 anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Artigo 40. Causar dano direto ou indireto às unidades de conservação e às áreas de que trata o artigo 27 do Decreto número 99.274, de junho de 1990, independentemente de sua localização. Pena, reclusão de 1 a 5 anos. Parágrafo 1º. Entende-se por unidade de conservação de proteção integral as estações ecológicas, as reservas biológicas, os parques nacionais, os monumentos naturais e os refúgios de vida silvestre. Parágrafo 2º. A ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de extinção no interior das unidades de conservação de proteção integral será considerada circunstância agravante para a fixação da pena. Parágrafo 3º. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade. Artigo 40. Vetado. Parágrafo 1º. Entende-se por unidade de conservação de uso sustentável as áreas de proteção ambiental, as áreas de relevante interesse ecológico, as florestas nacionais, as reservas extrativistas, as reservas de fauna, as reservas de desenvolvimento sustentável e as reservas particulares do patrimônio nacional. Parágrafo 2º. A ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de extinção no interior das unidades de conservação de uso sustentável será considerada circunstância agravante para a fixação da pena. Parágrafo 3º. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade. Artigo 41. Provocar incêndio em mata ou floresta, pena, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Artigo 42. Fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndio nas florestas e demais formas de vegetação, em áreas urbanas ou qualquer tipo de assentamento humano, pena, detenção de 1 a 3 anos ou multa, ou ambas apenas cumulativamente. Artigo 43. Vetado. Artigo 44. Extrair de florestas de domínio público ou consideradas de preservação permanente, sem prévia autorização, pedra, areia, cal ou qualquer espécie de minerais, pena, detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Artigo 45. Cortar ou transformar em carvão, madeira de lei, assim classificada por ato do poder público, para fins industriais, energéticos ou para qualquer outra exploração, econômica ou não, em desacordo com as determinações legais, pena, reclusão de 1 a 2 anos e multa. Artigo 46. Receber ou adquirir para fins comerciais ou industriais madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente e sem munir-se da via de que deverá acompanhar o produto até finalmente beneficiamento. Pena, detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente. Artigo 47. Vetado. Artigo 48. Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação, pena, detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Artigo 49. Destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, plantas de ornamentação de logradouros públicos
ou em propriedade privada alheia, pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Parágrafo único. No crime culposo, a pena é de 1 a 6 meses ou multa. Artigo 50. Destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou vegetação fixadora de dunas, protetora de mangues, objeto especial de preservação, pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Artigo 50. Desmatar, explorar economicamente ou degradar floresta plantada ou nativa em terra de domínio público ou devolutas, sem autorização do órgão competente, pena, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º. Não é crime a conduta praticada quando necessária à subsistência imediata pessoal do agente ou de sua família. Parágrafo 2º. Se a área explorada for superior a 1.000 hectares, a pena será aumentada de 1 ano por milhar de hectare. Artigo 51. Comercializar motosserra ou utilizá-la em florestas e nas demais formas de vegetação, sem licença ou registro da autoridade competente, pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Artigo 52. Penetrar em unidade de conservação, conduzindo substâncias ou instrumentos próprios para caça ou para exploração de produtos ou subprodutos florestais, sem licença da autoridade competente, pena, detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Artigo 53. Nos crimes previstos nessa seção, a pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se: inciso 1º, do fato resulta a diminuição de águas naturais, a erosão do solo ou a modificação do regime climático. Inciso 2º, o crime é cometido: alínea A, no período de queda das sementes; alínea B, no período de formação de vegetações; alínea C, contra espécies raras ou ameaçadas de extinção, ainda que a ameaça ocorre somente no local da infração; alínea D, em época de seca ou inundação; alínea E, durante a noite, em domingo ou feriado.